Então, bom dia a todos. É um prazer, em nome da ABPEC do Machado Associados, de recebê-los, todos vocês. Já somos quase 100 pessoas participando, para discussões sobre o projeto da reforma do Imposto de Renda, o PL 2337, de 2021. Ele é extremamente polêmico, muito recente, ainda foi apresentado este mês, no dia 13 de julho. Hoje está completando um pouco mais de 17 dias, e com uma sinalização por parte do governo, ou pelo menos da Câmara, na possibilidade da sua aprovação na primeira semana de agosto. Estamos preocupados com a falta de debate com relação a esse tão importante projeto de lei, e lembramos que a 45 e a 110 foram discutidas quase 2 anos, aí, enterradas por problemas políticos. E agora estamos aí com esse projeto em que o governo sinaliza uma rápida aprovação. E todo dia a gente vê mudanças no substitutivo, e todos ficamos preocupados com tudo isso. Então, queremos agradecer muito ao Machado Associados, que vão poder nos ajudar a elucidar questões ligadas a esse projeto de lei, e reforço essa parceria importante entre a ABPEC e a Machado Associados já de muitos anos. Só tenho a agradecer o apoio incondicional que temos recebido desse escritório. Passo a palavra para o Júlio, que vai dar sequência a essa live. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sempre uma alegria, um prazer aprimorar a nossa parceria, né? A parceria de Machado Associados com a ABPEC, essa associação que há tanto tempo congrega os interesses, né, desse setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Tem importante liderança nesse setor, que já capitaneou uma série de alterações legislativas e muitas vezes regulatórias também. É um setor que sempre é muito visado pelas autoridades fiscais. Muitas vezes a gente acha que o fisco nos olha, né? Olha o setor como se fosse um maná que nunca se extingue, né? Com a possibilidade assim de arrecadação infinita e de carga tributária cada vez mais elevada, né? Então, sempre que alguém é lembrado para ser chamado para aumento de arrecadação, muitas vezes o setor é olhado com essa perspectiva, né? E muitas vezes também sem verificar que o setor é responsável por um grande número de empregos, por uma redistribuição de renda verdadeira, atingindo várias pessoas físicas, né? O setor congrega também microsetores, como de venda direta e de outras atividades, com franquias, com lojas. Então, no momento crítico da economia nacional, é fundamental valorizar essa inclusão verdadeira que o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos oferece à cidadania brasileira. Então, eu gosto de destacar isso porque Machado Associados atua dentro desse setor já há algumas décadas e temos sido
parceiros mesmo da ABPEC e do setor, para tentar ampliar o espectro de visão por parte dos governos, quer municipais, estaduais e o governo federal, para que nos encare como atores dentro desse cenário verdadeiro da inclusão, né, que é uma palavra que está muito na moda, mas que o setor vem praticando há muito tempo. Então, no momento em que se pensa em revisar, né, o sistema de tributação do imposto sobre a renda, é sempre importante, e eu gostaria de destacar isso na minha fala inicial, que todos nós ansiamos uma reforma verdadeira do sistema tributário brasileiro, e não uma reforma, de novo, com caras de coxa de retalhos, e se abandonando, às vezes, uma reforma ultra necessária, como a reforma de tributação do consumo, um país onde tem um sistema caótico de tributação do consumo, como nós temos. Há tempos que o Brasil já perdeu o direito de revisitar esse assunto com seriedade, com uma visão que, de fato, verifique a importância da tributação do consumo dentro do cenário internacional, inclusive. Nós temos esses impostos que são, muitas vezes, incompreensíveis, impossíveis de serem geridos de maneira séria, gerando trilhões de contingentes emitidos tributários. Isso ainda não parece não ser suficiente de sensibilizar, muitas vezes, os nossos representantes, né? Como não ter a coragem de se verificar exatamente algum modelo de IVA, se for a CBS ou não, mas algum IVA é necessário, com uma redução, né, dessa tributação de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS e ISS, esse modelo bastante ultrapassado e obsoleto que nós temos há décadas, né, e que, de fato, precisa ser visto. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Aqui o ponto é realmente uma revisitação do imposto sobre a renda, mas, por outro lado, né, aparece no meio um jabuti, que é o fim, aí, a redução significativa, ou o fim realmente para o setor, da monofasia das contribuições ao PIS e COFINS, considerando isso como se fosse um incentivo fiscal, uma visão bastante, do nosso ponto de vista, pelo menos, muito distorcida. Não se trata de um incentivo fiscal, se trata de um método de arrecadação que muito colaborou, inclusive, no volume de arrecadação do governo federal dentro desse setor. E agora, né, do nada, isso aparece com o fim desse regime, o que causaria imensos prejuízos e efeitos inflacionários no momento onde a economia precisa de implementação, de apoio, e não de aumento de carga tributária. Então, esse é um segundo ponto que eu destaco, né, que esse jabuti que aparece aqui no meio, que é o fim da monofasia, quer para o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, quer para fármacos, se mostra totalmente inoportuno e fora dessa realidade do que vai ser discutido aqui. Então, imagino que nossos representantes no Congresso Nacional terão a sensibilidade de verificar o quanto isso pode atrapalhar nossa economia, que precisa de, nesse momento, estímulo e não desestímulo tributário. Além disso, né, e agora indo um pouco efetivamente para o projeto de lei aí 2337, o substitutivo, né, e aí eu gostaria até de destacar que minhas sócias, né, Isabel Bertoletti e Ana Lúcia Marra, né, que vão discorrer sobre esse assunto com larga experiência na tributação direta, quer sobre imposto sobre a renda ou contribuição social sobre o lucro líquido, darão uma série de pontos de vista que talvez até destoem um pouco de certas considerações que vários dos nossos colegas e o mercado vem trazendo. Nós estamos procurando ser bastante técnicos naquilo que respeita às alterações de imposto sobre a renda. Inclusive, vamos ser até elogiosos em uma outra medida que está sendo proposta. E, assim, nós não comungamos com essa ideia de que as mudanças são desconexas, né? Essas mudanças, elas têm alguma conexão,
E, ao contrário de outras alterações, no que respeita ao imposto sobre a renda, obviamente, e não a alteração da monofasia do PIS e COFINS, elas demonstram estudos prévios e algum grau de comprometimento técnico. E isso até nos surpreende, né, do ponto de vista da história do Brasil tributária, e nos agrada. Por outro lado, né, algumas das medidas nitidamente têm características arrecadatórias que precisam ser muito bem ponderadas no momento econômico que o Brasil vive e nesse momento onde a pandemia ainda é vigente, vamos dizer assim, na linguagem do direito, né? Então, esse projeto, e como a transparência mostra, ele tem um destaque muito grande a questão da correção da tabela progressiva do imposto de renda. Ele alega uma neutralidade e simplificação que precisa ser muito bem avaliada em cada um dos pontos que serão destacados para realmente destacar se há neutralidade e simplificação, né? Do nosso ponto de vista, qualquer modelo de tributação ele tem que ter alguns elementos obrigatórios que, infelizmente, o nosso sistema tributário ainda não oferece. Seria o quê? A transparência, a simplicidade, a neutralidade e a diversidade de fontes de arrecadação. Então, há que haver um equilíbrio entre renda, consumo e propriedade, e não uma sobretaxação, melhor dizendo, numa dessas características, sob pena da balança ficar totalmente fora do prumo, né? E isso implicar num agravamento da situação econômica. Além disso, há um escopo muito amplo desse projeto, atingindo pessoas jurídicas, físicas, aplicações financeiras, fundos de investimento, e modificação de conceitos que são fundamentais à tributação. Por exemplo, né, a questão da tributação na fonte de dividendos é uma mudança conceitual relevante, com efeitos bastante variados, dependendo do regime a que as pessoas jurídicas estejam, e pessoas físicas, né, estejam sujeitas, com efeitos diferentes no lucro presumido e outros de lucro real, né? Além disso, uma mudança de regime de caixa para competência, para investimentos de pessoa física no exterior. Outro ponto, diria que pode ser considerado positivo, é uma certa equalização nas regras de tributação de fundos de investimento. Todos nós sabemos a confusão que é a tributação de fundos de investimento. Isso pode trazer uma certa... aumentar o grau, eu diria, de transparência e aí sim de simplificação desses fundos de investimento. Outro ponto bastante polêmico, nessas operações chamadas societárias, que os bens passam a ser avaliados a mercados e não mais a valor contábil, algo que sempre fez parte da história tributária brasileira, né? A avaliação pelo valor contábil. A questão das alíquotas chama bastante atenção, né? No primeiro momento de 25% para 15%, depois até para 12,5%, com um período de transição de 2 anos, né? Então, eu quis só trazer assim alguns pontos iniciais, né, de chamada de atenção, e não poderia, né, de puxar um pouco a questão da tributação de consumo, porque já passou o tempo da nação brasileira, através de seus representantes, terem a coragem de colocar o Brasil no mundo da civilização tributária. Nós ainda estamos na pré-história do direito tributário no Brasil, com um sistema de tributação caótico, gerando litigiosidade acima de 5 trilhões de reais, né? Não é possível que alguém considere isso normal. E longe disso, aparentemente, ser algo vantajoso, os advogados, nessa visão, às vezes, um pouco míope, eu diria, que nos interessa que a gente crie um sistema adequado e moderno, e países que já estão na civilização tributária também, neles há espaço para advogados, contadores, consultores tributários para fazerem bons planejamentos e discutirem como empurrar o Brasil para frente, não como simplesmente ficar discutindo autos de infração com uma litigiosidade extremamente complicada. Então, esses eram os pontos que eu queria destacar. Vou passar a palavra, então, inicialmente para a Isabel Bertoletti, minha sócia, depois acho que a Ana também vai tratar de outros temas. Novamente, agradeço aqui a atenção de vocês e espero que nós possamos contribuir para tentar clarear alguns dos pontos desse projeto e ajudar na discussão disso dentro da sociedade
para que a nossa economia não se ressinta mais uma vez de uma alteração, de uma ingerência que pode, em alguns dos pontos, ser inadequada e atrasar esse processo de recuperação que todos nós ansiamos tanto. Muito obrigado. Bem, bom dia. Queria agradecer o convite da ABPEC para essa live que nós estamos fazendo aqui. Queria dizer que para nós é um prazer e uma honra essa parceria com a ABPEC, porque nos permite discutir uma série de assuntos que são importantes, não só para todos os associados, como para o Brasil, de um modo geral, né? Infelizmente, todas essas normatizações, elas afetam a todos nós, seja como pessoa física, seja como empresa, pequena, grande. Esse tipo de alteração, de fato, afeta a vida de todos nós. Assim, embora eu tenha começado meio no jardim da infância, faz quase 40 anos, gente, que eu acompanho essa legislação do imposto de renda, é a minha especialidade desde sempre. Então, eu acompanhei assim, os grandes pacotes, as grandes mudanças que nós tivemos ao longo de todos esses anos nesse sistema de tributação. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, ao contrário existe uma gritaria muito grande aí no mercado em relação a esse pacote, mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar em relação a ele é que é o seguinte: ele é um projeto extremamente técnico, ele é muito bem construído, está muito bem amarrado. Então, assim, ao contrário do que muito que se diz por aí, ele faz uma mudança global na legislação de maneira coerente. É fato que pode ser que a gente não goste de algumas mudanças, que certas alterações que estão sendo feitas nos prejudiquem de determinada forma ou outra, mas o fato alguns itens que estão nessa reforma trazem a gente, vamos dizer assim, para um regime de tributação mais parecido com o que o mundo pratica. Então, às vezes eu fico olhando as pessoas recusando o projeto como um todo, porque, nossa, afeta, atrapalha, etc. e tal. E, às vezes, eu tenho uma posição meio equilibrada em relação a isso. Eu acho que a gente precisa escolher as brigas. Se brigar contra o projeto todo, pode ser que a gente tenha algumas jabuticabas aqui no meio do caminho, e o fato é o seguinte, né? Não dá para pedir para reduzir em todas as frentes, não aumenta em nenhuma. Essa neutralidade eu acho que é muito relativa. Eu não acredito que haja neutralidade no projeto como um todo, mas o que acontece é a gente começa a bater e aí começam as jabuticabas. Por exemplo, entrar num projeto como esse de imposto de renda, como eu disse, bem construído, a questão do PIS e COFINS no regime monofásico. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que vai tratar de PIS e COFINS numa normatização que trata do imposto de renda, né? As bases são diferentes, as destinações são diferentes. Mas quando fica essa coisa, essa briga, né, com o pacote como um todo, aí começam a aparecer essas coisas, porque um fato é o seguinte, a gente tem que reconhecer, não dá para esperar uma redução da carga tributária, né? Em tempos de pandemia, com tudo que a gente passou. Claro, não era para ser feita uma reforma no imposto de renda, a gente tem, como disse o Júlio, reformas muito mais importantes do que a do imposto de renda para fazer. Mas existe também aí um conceito no Brasil interessante, eu sempre gosto de falar disso, porque a impressão que a gente tem é que existe talvez até um pouco de ideologia nisso, dizer assim, rico não paga imposto. Então, a empresa faz lucro e não paga imposto, o acionista recebe o lucro sem pagar imposto. Aí você diz, espera um pouquinho só, quem é que paga o imposto de renda, a contribuição social, que estão lá na última linha do balanço? É o acionista. Você quer mudar o nome desse imposto, você muda, mas quem está pagando aquela última linha é o acionista. Então, tem um pouco de distorção, então acho que, vamos dizer, uma substituição do imposto de renda da jurídica por uma tributação sobre dividendos, tá bom, atende um pouco a essa questão ideológica, agora, não pode nos tirar dos patamares onde a gente está, né? Sob pena de nós termos um problema grande, não só de aumento de arrecadação, como perda de competitividade com o mundo, o que é muito importante para o Brasil. Estou fazendo só esse introdutório porque, assim, às vezes a gente se preocupa um pouco com essa briga genérica, né? A gente tem alguns pontos específicos na norma que a gente acha que são positivos.
Então, um exemplo de coisa positiva. Quando a gente fala em diminuir, ou melhor, atualizar a alíquota do imposto de renda para as pessoas físicas, a gente está dizendo o seguinte: a classe média, que é a grande fornecedora de recurso tributário, quando a gente mexe nessa tabela, a gente dá uma certa folga, que ela pode até ser pequena, mas é verdade que essa folga vira consumo. Então, de certo modo, ajuda a todos nós também, né? Porque essa pessoa física que tem uma folgazinha lá no final do mês, porque diminuiu um pouco o imposto de renda, vai comprar lá mais um produto, seja nosso, seja de outro ramo de atividade, mas enfim. E isso vai movimentar a economia. Claro que eles não vão aumentar uma tabela, melhorar a tabela da pessoa física sem buscar esse recurso em outro lugar. A questão é que eu acho que a dose é que está um pouco exagerada aqui. Tem outras coisas nesse projeto que a gente não gosta, mas precisa reconhecer que tem alguma lógica em termos de arrecadação. Então, um exemplo disso é a JCP. Eu vejo aí matérias e matérias no jornal, o pessoal brigando com o JCP, porque o juros sobre capital, que aumenta. Gente, não está proibido pagar juros sobre capital próprio, pode pagar. Né? E, aliás, até dá para pagar e economizar. Aí, se a gente estiver falando numa alíquota de 20% de dividendos, dá para economizar 5 pagando 15. Perdeu a dedutibilidade, porque os juros sobre capital próprio nada mais é que o pagamento de uma parte de lucros com outro nome. Né? Tanto que ele é atribuível, inclusive, ao dividendo mínimo obrigatório. Né? O que a gente perdeu foi a dedutibilidade. A pergunta é, faz algum sentido? Eu acho que faz. Primeiro, isso é uma jabuticaba meio brasileira. Claro que eu não gosto, como contribuinte, nenhum de nós gosta. Né? Mas é uma jabuticaba, é uma coisa diferente. Ninguém no mundo pratica isso. E o acionista que aporta capital, ele é remunerado pelo dividendo, né? E não pelos juros. Pode fazer a remuneração pelos juros? Pode. Pode pagar 15% menos que 20%? Pode. Não pode deduzir mais, porque aí ele assumiu a sua natureza de dividendo. E sem falar que a taxa de juros de longo prazo hoje, que é a grande base do cálculo da JCP, está em 4,5% ao ano. E também a materialidade não é tão grande. E é por isso que eu digo que às vezes a gente precisa escolher a briga, né? Não é para ficar brigando, vamos brigar no que é importante. Quer dizer, a alíquota do imposto de renda na fonte é muito alta. Essa é uma briga boa para a gente. Né? Tem outra coisa que o projeto traz, embora o substitutivo corrija um pouco, é a questão que até o Júlio já mencionou, de operações societárias a valor de mercado. Claro, de novo, a gente não gosta, mas tenho que dizer para vocês que o mundo inteiro pratica isso. Quer dizer, movimentos societários, né, com participações, com investimentos, todos eles, grande maioria dos países, pratica essas operações a valores de mercado. A gente tinha aqui uma permissão legal para fazer a valores de livre, mas estão trazendo o valor de mercado. Então, se isso é razoável ou não, eu não estou votando aqui, eu só estou dizendo o seguinte: a normatização ela é técnica, ela está muito bem feita e acho que a gente tem que buscar aonde a gente deve apertar. Tem algumas coisas bacanas, por exemplo, regime trimestral com possibilidade de compensação de prejuízo em cada trimestre, que também é legal. Gente, ninguém aguenta mais esse negócio de estimativa, que não pode compensar saldo negativo de imposto de renda. Só queria fazer um comentário. Tem duas pessoas que estão com a mão levantada aqui. Eu não sei como é que é o esquema de... A Érica e o Rafael estão com a mãozinha levantada. Eu não sei se eles querem fazer alguma pergunta ou se querem fazer alguma afirmação. Eu não sei qual é a sistemática aqui. Basílio ajuda a gente aqui. nós estamos ativando para ver se... Isabel, a princípio nós tínhamos combinado as perguntas virem por chat e a gente tenta responder por chat, só para não interromper tá. Não, o Rafael está dizendo que foi sem querer, que ele levantou a mão sem querer. Tá bom, não, eu só não queria deixar de prestar atenção aqui no que está acontecendo. É um bom lembrete até, Isabel. Aqueles que estiverem assistindo, né, e participando e tiverem dúvidas ou questões a serem feitas, por favor, as enderecem via chat, que isso vai facilitar o trâmite. Se nós não tivermos oportunidade de respondê-las durante o evento, nós as responderemos posteriormente, tá bom? Muito obrigado. Bom, então, voltando, eu acho que essa possibilidade de opção por um regime trimestral, opção não, agora, a regime de apuração passar a ser trimestral, com a possibilidade de compensação do prejuízo integral do de até 3 trimestres anteriores, eu acho bastante razoável. A gente para com a história da multa isolada em qualquer fiscalização que a gente sofre nas empresas. A gente passa a poder compensar o saldo negativo do imposto de renda.
cobre a questão da sazonalidade, quer dizer, ajuda bastante. Depois a gente tem essa vantagem aí para quem tem imóveis, pode fazer atualização de imóveis, é um bom incentivo, eu acho que eles estão dando aqui. Então, de novo, né, eu acho que a gente deve escolher as brigas. E quais são as principais, na minha opinião? A gente vai tratar um pouquinho aqui sobre isso, mas principalmente o ataque é realmente a tributação de fontes sobre dividendo, com vários temas: anterioridade, a alíquota que nós estamos tratando, a tributação entre as pessoas jurídicas, as regras duríssimas de distribuição disfarçada de lucros que vieram junto com essa tributação, e que acho que as pessoas não estão prestando atenção, mas são muito duras. A tributação de atividades imobiliárias, que não tem muita relação com o nosso setor aqui, mas muitos grupos têm holdings patrimoniais e o efeito é bastante doloroso, né? O efeito nas empresas tributadas pelo lucro presumido. Esses todos, eu acho que são assim, é um bloco todo relacionado, e tudo relacionado à mudança de conceito de tributação de dividendo que a gente não tinha ou não tem ainda na nossa legislação. Então, nesse quadro que a gente mostra para vocês aí, só explicando um pouquinho, eu acho que todo mundo está acompanhando isso, mas a regra básica o sócio, pessoa física no Brasil, ao receber dividendo, será tributado na fonte a 20%, e também no projeto, essa tributação ocorre entre as pessoas jurídicas, muito embora entre elas, o imposto pago numa TIR da participação pode ser compensado com a TIR seguinte. Já a gente vai falar disso, mas isso aqui é um absurdo. O projeto, o substitutivo, a minuta do substitutivo, melhora um pouco, mas não resolve a situação. Nos grandes grupos empresariais, é mais do que sabido que a gente muitas vezes paga dividendo de uma atividade lucrativa e a holding redireciona isso para um novo investimento, para um investimento em fase de expansão, para um investimento deficitário. E aqui a gente brinca o seguinte: então, para reinvestir no Brasil hoje, com esta regra, nós vamos ter um pedágio de 20%, porque é isso que acontece. Então, é um absurdo essa tributação interna, isso vai contra o que o mundo pratica, né? De um modo geral, o mundo pratica beneficiário final. Essa é uma vamos dizer, alteração, é uma regra dentro da grande regulamentação que a gente acha que deveria cair. Com relação à tributação para paraísos fiscais, que também não faz o menor sentido, né? A regra aumenta a tributação para 30%. Eu não sei por que muda a nossa vida se o Brasil cobrar dividendo mais barato de um país não paraíso e cobrar mais caro para um paraíso fiscal. É notório que as empresas, os grandes grupos internacionais se organizam por paraísos fiscais, por razões diversas. A tributação e planejamento tributário é uma exclusividade brasileira, né? Pratica-se isso no mundo inteiro, e muitas vezes paraísos são usados para a concentração dos grupos, às vezes até de sistemas de distribuição, etc. Então, também não acho que faça muito sentido a gente ter uma alíquota diferenciada. Com relação ainda acionista estrangeiro, obviamente nós temos tratados internacionais. Até hoje ninguém deu muita bola para isso, porque o Brasil não estava tributando ainda dividendos na fonte, passando a tributar com essa nova legislação. Vamos ver se eles vão respeitar os tratados, porque a maioria fala em alíquotas de 15%. Né? Como a gente já tem uma experiência larga aí com tributação de lucros do exterior, que ninguém respeitou o tratado e até hoje não respeita, a fiscalização, de modo geral, não respeita o tratado, capaz de inventar alguma coisa para não respeitar esse aqui também, embora eu acho que seja mais difícil. Então, essa situação tem que ser revista. Depois, uma nova regra que essa normatização traz também, que é interessante, que é sócio de pessoa jurídica que não tenha, ou melhor, desculpa, empresa que não tenha apuração mercantil, contabilidade, né, ao distribuir, vai pagar 35% de fonte com GROSSAP, o que dá 53% de alíquota. Confesso para vocês que eu
eu não sei se eu entendi isso aqui, eu nem sei o que eles querem, porque, primeiro, por lei de falência, todo mundo é obrigado a ter balanço, né? É um negócio bem estranho. Né? Você pode até não querer mostrar seu balanço, mas tem que ter balanço. E por que tão doloroso? Porque está cheio de gente que tem a apuração, tudo bem, não é a mais criteriosa do mundo, não é a norma internacional de contabilidade, mas todo mundo tem. Essa regra aqui também, o substitutivo dá uma melhorada, mas acho que isso aqui não tem relevância para o setor, então eu nem vou me alongar. O que tem relevância para o setor aqui que a gente levantou é a questão da microempresa e da empresa de pequeno porte. Primeiro, aí por conta, então, daquelas empresas que têm sistema de revenda, porta a porta, enfim, catálogo, né? Porque todos os revendedores poderão ser atingidos ou até os nossos franqueados, enfim. Então, aqui, esclarecendo um pouquinho o que está na norma. Primeiro, as MEIs, né, que são aquelas vamos dizer, empresas bem individuais, pequenininhas, que têm faturamento até 81 mil reais por ano, o que mais ou menos representa 6.700, 6.800 reais de vendas por mês, não estão na regra, ou seja, simplesmente nem se falou delas no projeto. Já as micro e pequenas empresas, sim, essas estão tratadas. Existe essa isenção aí de até 20 mil por mês da tributação na fonte. Qual a situação que a gente tem aqui? As microempresas, elas são aquelas que faturam até 360 mil reais por ano, o que representa mais ou menos 30 mil reais. O que significa dizer que 30 mil reais, para eu conseguir distribuir 20, sendo que eu tenho o custo do produto, eu acho que também, para aqueles que estão enquadrados como microempresa, a legislação não deve ter um efeito significativo. Já a empresa de pequeno porte, que são as empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano, ou seja, mais ou menos 400 mil ou até 400 mil por mês, pode ser que pegue realmente franqueados, algumas pequenas lojas, etc. E essas, sim, pela normatização que nós temos aqui, poderão ser atingidas com a tributação, e isto pode significar um valor bastante alto para esse pequeno empresário, vamos dizer assim. Então, olhando o setor e pela norma que a gente tem, eu acho que só pegaria, e eu não sei quanto que isso significa para o setor de vocês, né, em termos de quantos franqueados, quantas pequenas lojas, enfim, mas eu acho que aqui, eu não sei qual é a relevância disso no mercado total, mas, vamos dizer assim, eu me preocuparia com o pessoal que está na linha de tributação com base em, como chama? Pequena empresa, não é isso? Empresa de pequeno porte. Isso aí. Esse é o nome. Todas pelo Simples Nacional. Agora, olhando tudo isso aqui, né? Então, assim, primeiro, de novo, a gente volta, a alíquota é alta, acho que não tinha nada que pegar empresa de pequeno porte, mas, infelizmente, do ponto de vista da arrecadação, né, tem muita gente nessa linha, nessa faixa de arrecadação. Então, eles acham o seguinte, se eles não mexerem com essa turma aqui, não adianta pegar as 20 mil grandes empresas, né? O grosso, né, de gente e de faturamento está aqui nessa linha. Mas nós temos um problema, vamos dizer assim, muito grave, além da questão da alíquota, que é a anterioridade. Então, assim, é fato, né, que a apuração de lucro e a distribuição tem dois aspectos específicos. Você tem o momento em que você apura, 31 de dezembro, e paga o imposto de renda e a contribuição social. E você tem um segundo, abre aspas aqui, fato gerador, que é o pagamento ou crédito do dividendo ao acionista. Todo mundo esperava que viesse uma norma de tributação de dividendos, mas ninguém esperava que ela tivesse por objetivo também atingir aquele estoque de lucros que as companhias têm, por conta da regra de anterioridade. Né? O empresário, quando formou o seu preço lá em 2019 para vender o produto, formou o seu preço com base no sistema tributário então vigente. E na hora que ele resolve distribuir esse dividendo, porque manteve o dividendo da empresa sendo reaplicado, etc., ele se depara com uma tributação dessa.
Se mantido isso aqui, eu acho que quem não se prepara antes vai ser uma guerra, né? Esse assunto vai ser uma guerra. Eu acho que é absolutamente ilegal nesse ponto, mas o fato é o seguinte: primeiro, toda a tributação de fonte, vamos lembrar que a tributação de dividendos é dentro do regime, né? Dentro do grande sistema de fonte, é considerado sempre fato gerador, pagamento, crédito ou emprego, e não apuração. Então, toda vez que eu tenho uma incidência de fonte, que é a natureza do imposto sobre o dividendo, né, o fato gerador é pagamento ou crédito. E eu acho que é aí que eles estão apoiados para trazer a regra tal como ela está. Mas também é fato que lá em 95, quando acabou a tributação de lucros do exterior, Tributação de dividendos? a tributação de dividendos, pois é. Acabou também naquele ano. Vamos falar Naquele ano começou. Naquele ano, o que aconteceu? Todo o estoque de lucro anterior continuou sujeito à tributação. Então, a isenção veio para os lucros apurados a partir de 96, e não para os lucros anteriores. Por que agora a gente inverte a regra? Porque agora eu vou tributar, então eu vou tributar todo o estoque, né? Então, nós vamos ter que nos preparar. E aqui tem um cuidado, porque assim, eu tenho brincado com alguns clientes e dizem assim, olha, faz o seguinte, acredita o lucro todo, põe lá o dia que você quiser, você paga esse troço, porque se crédito também é fato, eu faço uma alteração, uma assembleia, ou eu faço uma reunião de cotistas nas limitadas, delibero a distribuição, credito no balanço. Só que isso gera uma série de problemas, né? Nós temos covenants com bancos, com financiadores, índices de balanço para participação em eventuais vendas a órgãos públicos, quer dizer, não funciona, né? Então, a gente não pode fazer isso para atender a uma regra tributária ou tentar evitar a regra tributária, mas sofrer impactos aí comerciais, civis, nas nossas relações fora, né, do sistema tributário. Então, isso pode ser um problema. E se a gente eventualmente decide por capitalizar, a gente pode cair na regra dos 5 anos, que trouxeram de volta, assim como toda a legislação de tributação de dividendos que a gente tinha lá atrás, a tal que a gente chama de redução vinculada, né? Então, se eu capitalizar lucros hoje, qualquer redução de capital que eu faça nos próximos 5 anos estará sujeita a recálculo do imposto que deixou de ser pago quando da capitalização. Isso pode ser um problema para nós, então. Então, eu vou livrar o passado com capitalização de lucros, então eu não vou deixar que a Receita me atinja em relação a isso, mas não vou poder reduzir depois para tirar esse lucro que eu tinha estocado no meu balanço, porque se eu tirar, eu caio na história da redução vinculada. Como eu disse para vocês, esse projeto ele é muito amarrado, quer dizer, eles tentaram realmente fechar todas as possibilidades. Mais do que isso, quando a gente mencionou aqui a questão da tributação interna, eu não posso mais emprestar se eu tiver lucro, porque se eu emprestar em lateral, eu caio nas regras novas de distribuição disfarçada de lucros. A gente fala um pouquinho disso mais para frente, mas é outro desastre, quer dizer, a me buscar aqui nas operações internas por conta dessa tributação de fonte. Bom, seguindo então aí, o que a gente tem aqui? A tal da alíquota efetiva, né? Eu me divirto um pouco com esse negócio, porque a Receita insiste em dizer que a gente continua com uma alíquota efetiva que faz a gente competir com os demais países, especialmente a América Latina, com quem a gente compete pelos investimentos. A questão é que a Receita Federal fica calculando a alíquota média com base em imposto de renda, né, gente? Esquece ter um detalhezinho bem doloroso chamado contribuição social, que compõe essa alíquota efetiva. A gente pode chamar do que quiser aqui, mas o fato é que a nossa carga tributária hoje não é 25%, né? Para comparar com a carga tributária nova. A nossa carga é 34%. E com a alteração que a gente tem no projeto, ainda não no substitutivo, essa alíquota de 34% pula para 45%. Então, nós vamos voltar 20 anos atrás, quando o investidor internacional diz assim, vou fazer uma fábrica no Brasil. Aí ele pergunta, mas escuta, qual é a alíquota efetiva? Já não basta CMS, PI, ISS, PiscoFins, que não arruma de jeito nenhum esse troço, né? Aí ele fala assim, não, qual é a alíquota efetiva no Brasil para ações? 45%.
Sendo que ele nem consegue compensar a contribuição social muitas vezes, porque não é objeto de crédito de impostos fora do Brasil. 45 é muito, a América Latina inteira pratica 35. Aliás, tendo a dizer para vocês que quase o mundo inteiro está girando em torno de 35, 36, 37% de alíquota, nós vamos para 45%, porque a contribuição social não está na conversa, quer dizer, isso é absurdo. 45 iria em 22 e 23 para 43. A conta deles é muito engraçada, que diz o seguinte, para cada R$1, para cada 1% que eu tiro do imposto de renda, valem 4 na fonte. Sim, se você desconsiderar a contribuição social, né? Senão sua matemática fura. Está aqui demonstrada essa alíquota efetiva. E aí vocês perguntam assim, o estrangeiro, então, pensa, eu vou fazer uma fábrica no Brasil, vou fazer no Chile. Vou para o Chile, lá é 35%, todo lado do Brasil, aproveito, inclusive, lá os benefícios dos acordos regionais e vou viver feliz, né? Até porque lá não tem ICMS, nem IPI, nem não sei o quê. Então, nós vamos voltar para essa discussão lá de trás, que a gente recebia aqui consulta de cliente estrangeiro para saber onde é que ele instalava a fábrica. Com relação ao substitutivo, quais foram as alterações que o substitutivo fez? Ele alterou a alíquota do imposto de renda para tentar compensar o tombo no imposto de renda de fonte. É interessante aqui olhar essa situação, porque, primeiro, ele não mexe na anterioridade, ele mantém também aquele negócio de tributar o anterior, mas ele mexe no imposto de renda da pessoa jurídica. E sabe o que vai acontecer, gente? Eu sei que é bacana, a gente gosta dessa formatação aqui do substitutivo. Vai acontecer que é o seguinte, o imposto de renda da jurídica tá na mão do fisco. Apurou lucro, paga. O imposto de renda de fonte no dividendo está na mão do controle. Né? Então, o controlador determina em que horas esse imposto vai incidir. Então, o que acontece? Vai ter um descasamento e uma queda de arrecadação. Não dá para dizer que isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Então, embora pareça bom num primeiro momento, é bom ter em mente que isto vai ocasionar a busca desse recurso em outro lugar. Aí começa, então, o monofásico, aí vem, vamos falar de CPMF de novo, vamos falar de aumento de, sei lá, IPI não sei em quê, né? Então, sim, quando a gente começa a mexer desta maneira, é preciso ter um cuidado, porque vai estourar em outro lugar. E pode ser que esse outro lugar seja muito pior que esse aqui. Então, eu tenho um pouco de preocupação, né, nessa aparente bondade feita no substitutivo, que vai acabar desaguando em novos impostos, tá? Em novos aumentos de arrecadação em outras frentes. O que a gente tem de diferente, basicamente, aqui é que, se eu não tiver escrituração mercantil, não é 53% de imposto, é só 30%. Assim, recomendo que todo mundo tenha balanço, que é o mais fácil para resolver esse assunto. E fundo de investimento, esqueci até de mencionar na anterior, o fundo de investimento no projeto passava a estar sujeito também no recebimento, que hoje não está isento, quando a gente paga dividendo a fundo de investimento, está isento, passa a ser tributado a 20%. No projeto, esses 20% viram custo, o que é um absurdo, que eu acabo pagando 2 vezes, e o substitutivo ele melhora um pouquinho, porque ele repassa o crédito para o acionista, para o cotista, o que seria, vamos dizer, a forma de equilibrar. Então, nesse ponto, o substitutivo corrige esse problema que a gente tinha no projeto original. Aí a gente vê como é que fica a carga tributária olhando, então, o substitutivo. Então, a gente percebe aí que de 34 a gente pula para 37. Eu diria aqui que, de uma maneira, na minha opinião, eu não faria aí. Eu faria na alíquota do imposto de renda de fonte. Agora, tem um outro problema, e aí o problema, vamos dizer, político-arrecadatório, que é o seguinte, né? O imposto de renda da pessoa jurídica é dividido com os estados, e o imposto de renda de fonte vai direto para a União. Então, tem alguma amarração por trás disso aqui também, que provavelmente está provocando essa formatação que o substitutivo traz. Mas, de novo, eu volto a insistir, eu acho que isso aqui implicará em queda de arrecadação, pelo menos no curto e médio prazo, o que vai fazer com que, de alguma maneira, a União vá buscar essa diferença de dinheiro em algum outro lugar.
né? Já está aí, o próprio projeto vai buscar essa diferença no monofásico. Olhando esse contexto, então, o que a gente tem? Por isso que eu disse, todas as coisas que estão amarradas à tributação de fonte sobre o dividendo. A DDL, né, a distribuição disfarçada de lucros, ela saiu de moda, quando saiu de moda também a tributação de fonte sobre o dividendo. Ela veio voltando devagarinho em algumas operações isoladas, mas o fato é que agora ela volta com tudo. Não só volta com tudo com o que a gente já tinha antes, como algumas situações passaram a ser enquadradas também como distribuição disfarçada de lucros. Então, como eu disse, né, lá no começo, empréstimo a pessoa ligada está sujeito à DDL. Quando a gente tira o impacto da tributação no projeto entre controlador e controlada para efeito do fonte, esse tema ficou perdido, né, Ana? Ou seja, ele continua lá, apesar daquela regra. Então, ele acha que resolveu, mas ele esqueceu que tem coligação, ele esqueceu que tem sócio minoritário. Então, é uma situação que, aliás, eu acho que é um baita desequilíbrio, né? Uma injustiça. Por que eu vou deixar de ter tributação entre controlador-controlada e sob controle comum, e a coligada não, e o minoritário, que é uma pessoa jurídica, também ser prejudicado? Quer dizer, qual é a justiça que a gente vê nessa regra atingindo alguns e não todos os sócios que se apresentam como pessoas jurídicas? Quer dizer, também não faz muito sentido. Mas... E ainda atingindo mais aquele que tem menos poder de deliberação, de decisão sobre deliberação dos dividendos. Ou seja, realmente isso não parece fazer muito sentido. De todo modo, as regras de DDL pioraram muito por várias razões. A primeira, então, nós temos aí o empréstimo, perdão de dívida, se houver lucros, também é considerado a DDL. Pagamento de aluguel, então, aquelas roles patrimoniais que tem a casa, o carro, sei lá, avião, embarcação, o que for, também passa... Não conseguiu entrar. Deu tudo certo aí, gente? Não. Bom, então passa a entrar no conceito de distribuição disfarçada de lucros, royalties, juros, assistência técnica superior ao valor de mercado, licenciamento, cessão, direitos. E interessante aqui, gente, deixa eu dizer um pequeno detalhe curioso, é que as regras de DDL sempre estavam assim: você pratica operações com uma pessoa ligada se o valor for notoriamente diferente de mercado. Eles tiraram a expressão notoriamente, tá? Ou seja, no projeto eles tiraram e no substitutivo eles trouxeram de volta. Então, vai depender de quem. Porque, assim, ser diferente de mercado é relativo, né? Já tentaram descobrir como é que faz para vender imóvel? Né? Quando o corretor diz que o imóvel vale 2, né? O cara da imobiliária diz que vale 3 e o cara que compra de você paga 1,5 milhão. Quer dizer, esse negócio de notoriamente pode fazer a diferença aqui numa situação dessa. Então, preciso muito cuidado com essas operações e mais. Eles agravaram a norma, ou seja, eu calculo o imposto de renda agravado pelo Gross-SAP e ainda não posso compensar o imposto. É interessante ver o impacto dessa norma. A gente tem dito que se você quer praticar uma distribuição disfarçada de lucros como pessoa jurídica, e, gente, pode, a gente já viu, a gente já fez, propositadamente, né? Você pratica uma operação e essa operação, você paga o imposto devido. Pronto, acabou, resolve o assunto. E aí, se a você pratica a operação, não trata como distribuição disfarçada de lucros, e aí você sofre fiscalização, o fiscal pega a operação e te autua, eu concordo que haja um gravame. Agora, este tratamento, quando a gente mesmo trata a operação como um DDL, por exemplo, fazer um empréstimo sem remuneração. Mas tá bom, eu vou oferecer aqui em quem tem o crédito. Não basta isso. Eu tenho que pagar o imposto agravado e esse imposto agravado não constitui crédito. Como é que fica aí? Quer dizer, se o dinheiro jogado fora, você impede que se faça isso. Né? Então, assim, vira uma proibição. Né? Não é que é uma tributação. Proíbe a operação, porque ela fica impossível de ser feita pelo custo tributário
que ela envolve. Então, esse é mais um tema que precisa muita atenção, porque são muitas operações que a gente pratica no dia a dia, normalmente nos grupos empresariais, e que passam a estar sujeitas à norma. Uma norma que no projeto, sem notoriamente, né? Tirando notoriamente, e com substitutivo voltando notoriamente. Tá bom, independentemente disso, todas essas transações são transações que vocês, ou a maioria dos grupos empresariais brasileiros, praticam entre as empresas e podem estar enquadradas aqui. E notando que para o empréstimo e para o perdão, não tem o notoriamente. Sendo feito o empréstimo, ocorrendo o perdão com a pessoa ligada, eles estão abrangidos. O empréstimo ele só tem aqui uma peculiaridade que, para este ponto, eles pegaram o empréstimo no caso de lucro acumulado a partir de 2022. Esse foi um dos poucos pontos em que a lei não quis pegar os lucros anteriores a 2022, que seria a entrada da norma em vigor. Bem lembrado, bem lembrado. Bom, então, de novo, né, o substitutivo altera... Aliás, é sensacional essa aqui, eu acho. Porque a alíquota do imposto de renda de fonte no projeto era 20 com gross-up, portanto, eu iria para 25 para calcular os 20 e ficar com o líquido da operação, e o projeto falou assim, o projeto não, o substitutivo, não vamos fazer assim, vamos fazer com 30% sem gross-up, ou seja, aumentou mais 5% o impacto. Então, assim, não ajudou ninguém, isso aqui só atrapalhou. Embora tenha eliminado a restrição aí, a compensação, que isso sim é bastante positivo. Ou seja, ele quis dar com uma mão e tirou com a outra, não adiantou nada. De novo, como eu tenho aí insistido e acho que já repeti algumas vezes desde o início, eu diria o seguinte: se a gente tiver que brigar, eu brigaria por aquelas situações, né? Existem aqui algumas outras questões que estão no projeto e com alterações do substitutivo, que eu acho que são assuntos complexos, mas menores, né? Então, assim, escolheria a briga. Então, extinção de JCP, já comentei um pouquinho, eu acho que mais dia, menos disso, essa jabuticaba aqui vai acabar de qualquer forma. Acho que a apuração trimestral também já mencionei um pouquinho, e sem a trava dos 30% em 3 trimestres, muito positiva. Tem essa aqui que ninguém gosta, e essa nem eu gosto mesmo, que é a aplicação de todas as regras, basicamente, que se aplicam ao imposto de renda para a contribuição social. E a gente deu uma estudada bastante pesada aqui no escritório, para ver se isso se enquadrava naquela questão que dizia assim, eu tenho 2 impostos incidentes exatamente sobre a mesma base de cálculo, né? Será que isso é constitucional ou inconstitucional? E, ao que tudo indica, o resultado desse estudo foi que esta situação não está abrangida pela Constituição, então seria realmente possível você ter 2 impostos, ou um imposto e uma contribuição incidente sob base similar. Mas isso pode dar algum efeito, especialmente com empresas que pagam, enfim, royalties, algumas questões que são indedutíveis para imposto de renda e que passarão a não ser dedutíveis também para a contribuição social sobre os lucros. Depois, há algumas hipóteses de obrigação de tributação com base em lucro real, mas eu esqueci aqui até de falar e mencionar a questão do lucro presumido. Gente, lucro presumido, a questão da pejotização, por exemplo, né? E aquelas empresas que têm uma margem muito maior do que a base presumida da tributação, além de sofrer o impacto normal, vai sofrer um impacto muito maior, porque vai pegar uma parcela muito maior de base para efeito da tributação do fonte. Eu acho que o grande objetivo deles nessa situação foi realmente pegar a pejotização, né? Pegar aquela diretoria que é paga como pessoa jurídica, enfim, aquelas estruturas que são adotadas aí como hipótese, vamos dizer, de planejamento, que o fisco já vem autuando bastante, um jornalista, né, tem sido muito alvo desse tipo de artista, tem sido muito alvo, jogador de futebol tem sido muito alvo desse tipo de situação. E aí, o que nós estamos tentando dizer é o seguinte, tem um monte de gente organizada, tá? Então, por favor, né? Que não é artista, que não é não sei o quê, que são pessoas jurídicas que muitas vezes fazem opção pelo lucro presumido
pela simplicidade, não é pela margem, é pela simplicidade e, principalmente, pelo PiscoFins. Porque na lucro presumido eu tenho um PiscoFins de 3,65 contra 9,25 na lucro real. Então, para de achar que a vida ela se pauta pelo imposto de renda apenas, né? Que há outros impostos aí incidentes nessa situação e que fazem a diferença. A gente chegou à conclusão de que para cima de mais ou menos 50%, eu acho, de margem, aí realmente é um desastre a tributação de fonte. Mas, bom, com relação... Eu lembrei disso por causa da situação que está mencionada aqui na apresentação, que é as imobiliárias. Então, aquelas empresas que têm atividade preponderantemente imobiliárias teriam que deixar de optar por esse sistema. De certo modo, eu tenho que concordar que tanto a alocação quanto o ganho de capital na venda de ativos por pessoa jurídica é infinitamente mais barato do que na pessoa física. A gente sabe disso e, fatalmente, eles também sabem. Mas também não vai para o outro extremo, né? Quer dizer, aumenta a base de presunção, enfim. Há mecanismos de resolver isso e não tirar e tentar jogar para o lucro real, porque você vai impedir, inclusive, projetos de sucessão, né? É muito comum famílias montarem empresas porque tem um investimento imobiliário grande, aí colocam esses imóveis todos na empresa, ao invés de ficar compartilhando entre os filhos um quinhão do imóvel, ou um imóvel diferente para cada um, dá participações numa empresa que concentra todos esses imóveis. Aí os filhos tomam decisões juntos sobre se vende ou não vende um imóvel, todo mundo é beneficiário de ganho de capital, etc. Então, assim, achei que isso aqui foi bem ruimzinho, bem complicado. Eu acho que há mecanismos de melhorar a arrecadação, mas não jogando para o lucro real, que aí, de fato, o desequilíbrio aumenta muito contra as alíquotas que vão de tributação na pessoa física. Isso, com o projeto, isso cai, né? No substitutivo cai essa disposição, então isso, vamos dizer, se o substitutivo prevalecer, a gente não vai ter esse problema, assim como a questão do ágio, que aqui realmente fizeram uma festa para tentar limitar a dedutibilidade do ágio. Esse assunto bastante técnico, eu não sei se vale a pena a gente detalhar, e também o fato é o seguinte, né? Tudo que estava no projeto também o substitutivo tira. O que entra no projeto e o substitutivo não tira? É a dedução, a possibilidade de amortização do intangível em 20 anos. Mas você, mas como? 20 anos é muito. Sim, é muito, mas contra zero, que é o que a gente tinha hoje, é muito bom, tá? Então, por exemplo, marca, né? A gente sabe que isso tem uma relevância nesse mercado que a gente está tratando aqui, e que há negociações envolvendo marcas, e que, vamos dizer, até hoje, a gente não tinha possibilidade nenhuma de apropriar o valor dessas marcas, amortizar e poder deduzir essa amortização. Com base nessa regra, por exemplo, as marcas passam a ser ao poder ser amortizadas o valor gasto pode ser amortizado em 20 anos, e essa amortização é dedutível. Eu sempre digo que alguma coisa contra nada é sempre melhor, né? E depois, o projeto também acaba com a dedutibilidade do pagamento de stock option a diretores. Isso mostra aí por que a nossa balancinha, em qualquer das operações, fica desequilibrada, né? De fato, a gente diminui na pessoa física, é onde eu digo que esse negócio de neutralidade é muito relativo, que a turma do Ministério da Economia está dizendo, não, que o projeto é neutro, que eu ganho de um lado e perco do outro. Eu não sei se dá para dizer que isso é uma verdade absoluta, não. Tenho a impressão que não é. E, como diz o Júlio, a transparência da informação é tão grande que a gente também não consegue detectar isso, né? Então, fica difícil. De todo modo, no projeto, no substitutivo, a norma traz a previsão do imposto de renda de 15% no JCP pago a fundos de investimento, o que mais ou menos equilibra a situação com a distribuição de lucro, que também passa a ser sujeita quando paga ao imposto de renda de fonte, quando paga a fundos de investimento. Então, aqui nesse caso também passa a ser incluído. No mais, ele tira a questão imobiliária que eu mencionei agora há pouco, não mexe no ágio,
mantém a amortização do intangível, mantém a indedutibilidade do stock option para diretores e liquida com a dedução do PAT, né? Que é aquele incentivo de PAT. Mas também, no projeto, a gente está falando, lembra sempre que o PAT, né, Programa de Alimentação do Trabalhador, ele atinge a alíquota básica do imposto de renda, então é a primeira alíquota de 15%. Como com esse projeto, com o substitutivo, a alíquota do imposto de renda vai para 2,5%, quer dizer, fazer uma limitação, acho que é de 2% ou 4%, que eu nunca lembro qual é quem, mas de 2,5%, de fato, esse valor também será tão pequeno que eu nem sei se isso acaba fazendo algum efeito para a nossa... se vingar as alíquotas que estão previstas no substitutivo. A proposta, a gente, claro que acompanha sempre as manifestações e as informações que vêm saindo sobre a intenção da Câmara de julgar, posturas que vêm do Ministério da Economia, do próprio relator, e há aqui tanto uma intenção de que os dividendos não sejam tributados nas empresas do Simples, como também que esta extinção da dedução do PAT não prevaleça no substitutivo final, porque esse, inclusive, é um substitutivo preliminar. Mas, é claro, é algo que a gente precisa aguardar para ver o que acontece efetivamente. Bom, seguindo aí, a gente tem aqui também um assunto que eu já mencionei lá no comecinho, que é a questão das organizações societárias. Basicamente, tudo que a gente entendia aqui que era feito a contábil, a norma traz para valor de mercado. Então, começando do principal aqui, aquelas devoluções que nós fazíamos de capital a sócio, jurídica ou física, a valor contábil, por uma série de razões, muitas delas até mesmo por uma simples reorganização de negócios, que tem nada a ver com questão tributária, e que a gente podia fazer a valor de livros, a regra que consta do projeto diz que passa a ser feito, ou deve ser feita pelo valor de mercado, sujeita à tributação da diferença entre mercado e livros, como ganho de capital, e, portanto, tendo que pagar imposto de renda e contribuição social sobre a diferença pelo mero movimento societário praticado. Essa operação que a gente, de novo, né, não gosta, tem que dizer para vocês que no mundo inteiro é assim, tá? A gente que faz a contábil. Aliás, a maior parte das vezes a pergunta que vem para a gente é assim, como assim fazer a contábil? Do que vocês estão falando? É mais ou menos isso que a gente ouve de estrangeiro quando a gente recomenda esse tipo de operação. Nessa mesma esteira, todos os aportes que nós fizermos a empresas no exterior estariam sujeitos também a ser feitos a valor de mercado dos bens e a diferença sujeita também à apuração de ganho de capital, sujeita ao cálculo e pagamento do imposto de renda na pessoa jurídica que fez o aporte. E, de outro lado, também pegaram o ganho de capital indireto, que a gente chama, que é essa situação que a gente mostra aí. Então, se uma pessoa jurídica no exterior aliena um ativo no Brasil, pela regra anterior, estava sujeito a ganho de capital, mas se a mãe dela alienasse uma holding pura com investimento no Brasil, a gente não teria o ganho de capital tributado aqui no Brasil, e passa a ter. Tem que dizer para vocês que isso também é uma regra que o mundo pratica, tá? Não é muita novidade em termos de sistema de tributação a nível mundial. Eu até brinquei falando com o pessoal da Fazenda, da Receita, eu falei assim, olha, tem um dispositivo que vocês colocaram aqui que para mim já estava na regra, o que vocês fizeram foi só gravar, era só para aporrear a nossa paciência mesmo, né? Porque nessa mesma esteira, a gente entende aqui no escritório que o pagamento de lucros da pessoa jurídica para o sócio, pessoa física ou jurídica, com pagamento em bens tem que ser feito ao mercado por conta da regra de distribuição disfarçada de lucros. Agora, daí a fazer essa distribuição, pagando imposto de renda na fonte, com grossap, né, ou seja, 25% e não 20%, e ainda sem poder compensar imposto de renda na fonte, bom, aí é punição, né? Quer dizer, não é que eu tenho que fazer, eu tenho que praticar a operação a valor de mercado, eu tenho que praticar e sou punido, então eu não posso fazer, né?
Então, esse é um detalhe interessante. Ainda se o beneficiário for pessoa física, menos pior. Agora, se for jurídica, é um desastre. Então, aqui há um cuidado importante. E o projeto, o substitutivo, ele, embora tenha tirado essa obrigação de aportar mercado para o exterior e também a venda da segunda empresa fora, mantém toda essa regra que eu mencionei a vocês, a exceção da operação feita entre controlada e controladora, ambas pessoas jurídicas, onde ele manteve ainda a possibilidade de devolução ao mercado. Tá? Mas, em relação aos lucros, segue a regra, como estava no projeto original. Só com o impacto que a redução da alíquota da EPJ causa nessa devolução a valor de mercado. Então, continua tendo devolução de valor de mercado, só que o impacto do ganho de capital na pessoa jurídica que devolve acaba sendo um pouco menor por conta da redução da alíquota. E eu, agora já quase sem voz, passo a voz aqui, passo a palavra para a Ana, vai falar um pouquinho de aplicação financeira e insisto com vocês, tem muita gente que tem fundo de investimento, né? Os famosos FIPS, e o projeto dá um tiro nos FIPS. Vamos lá. Como a Isabel já falou, já tem todo o impacto do projeto para a parte de pessoa jurídica, mas ele é um projeto que ele é bastante amplo e que também promove mudanças significativas quando se trata de aplicação financeira e de fundo de investimento. E que são mudanças que geraram uma reação bem significativa no mercado, então que o substitutivo, quando vem, acaba desfazendo várias dessas mudanças. Então, aqui a gente elegeu algumas para apontar que a gente considerou as principais. A primeira delas é que o projeto ele veio com uma intenção de uniformizar as alíquotas nos rendimentos de aplicações financeiras de renda variável e de renda fixa. Hoje em dia, a renda variável ela tem uma alíquota de 15% no geral, enquanto a renda fixa tem alíquotas que a gente chama de regressivas, de 15% a 22,5%, regressivas porque quanto menor o prazo, maior a alíquota, e aí dentro desse contexto, o projeto veio trazer a alíquota uniforme para 15%, o que traria um benefício de simplicidade. Mas contábil, inclusive, porque isso aqui dá uma trabalheira dos infernos para fazer a contabilidade. Isso aqui ajudaria muito. Mas, de toda forma, este foi um item que o substitutivo eliminou, uma mudança que eliminou. Então, dentro do contexto do substitutivo, a regra permaneceria como hoje, como está posta hoje. Outro foco de alteração foram os fundos de investimentos abertos, que são aqueles que têm já o Come Cotas, que é uma tributação, hoje em dia semestral, nos meses de maio e novembro, como se tivesse ocorrendo uma operação de resgate. Então, ainda que não haja qualquer resgate, qualquer amortização, existe uma incidência de tributo nesses momentos. E as alíquotas aqui também, elas são de 15% a 22,5%, dependendo se a gente está falando de um fundo de renda variável, de um fundo de renda fixa, de curto prazo ou de longo prazo. Dentro do projeto, o Come Cotas passaria a ser anual, então apenas uma vez por ano, em novembro, e as alíquotas passariam também a ser uniformes, todas em 15%. O substitutivo mantém o Come Cotas anual, em novembro, mas mantém as alíquotas atuais, ou seja, ele não faz essa convergência para uma alíquota única de 15%, ou seja, continua podendo variar de 15% a 22,5%. A mudança mais relevante vem nos fundos de investimento fechados, que são aqueles fundos em que você só vai ter um resgate, uma amortização, no final do período do fundo, ao término do fundo. E para esses fundos não existe o Come Cotas, ou seja, não existe uma tributação periódica como existe nos fundos de investimento abertos. E aí vem uma mudança relevante, feita pelo projeto e mantida no substitutivo. Passa a haver o Come Cotas, de forma anual, como no fundo de investimento aberto, ou seja, em novembro, mas por uma alíquota de 15%, aqui eles realmente deixaram uma alíquota única, só que aqui, além de ter este Come Cotas, de 2022 para frente,
há uma tributação do estoque, do que não foi pago sobre o que já se teve de rendimentos naquele fundo no passado. Então, o que acaba acontecendo é que 1º de janeiro se presume que ocorre um fato gerador, que é um fato gerador que seria desses rendimentos que foram acumulados, então a diferença positiva entre o valor patrimonial da cota em 1º de janeiro de 2022 e o custo de aquisição, e sobre essa diferença há uma incidência de 15%, um imposto que no projeto original deveria ser pago até 31 de maio de 2022, no substitutivo adia-se esse prazo para 30 de novembro, mas mantém essa tributação do estoque, havendo apenas a possibilidade de reduzir essa tributação para 10%, se for feito um pagamento antecipado, ou seja, se o pagamento no projeto fosse feito até o início de janeiro, ou então se a CR-Fonte no substitutivo fosse pago de uma vez só até 31 de maio, ou então de uma forma parcelada em 12 meses, com a atualização via Selic dessas parcelas, sendo a primeira parcela paga em janeiro. Então, esse aqui é um impacto relevante. E no projeto, ele vinha de uma forma geral para todos os fundos de investimento fechados, com pouquíssimas exceções. Aqui os FIPs, os fundos de investimento e participação, eles já estavam excluídos, até porque eles têm uma alteração própria para eles, né? Mas eles estavam excluídos, só que todos os demais fundos fechados estavam abrangidos. Uma mudança que o substitutivo traz é elencar uma série de fundos que não estão abrangidos, então fala novamente do FIP, fala do FIP investimento em infraestrutura, ele fala de outros emergente, e fala também dos fundos de investimento imobiliários, como excluídos dessa regra de come-cotas e de tributação do estoque, e também os fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs. Aí vem os FIPs que nós já comentamos. Essa mudança que acontece, na verdade, ela é uma mudança que já vinha sendo almejada pelo governo há um tempo. Esteve em medida provisória no passado, que acabou não sendo convertida em lei, que era realmente a intenção de mudar a tributação daqueles FIPs ditos como não qualificados como entidades de investimento. Esses FIPs, essa caracterização, ela vem das regras da CVM, são as regras da CVM que estabelecem o que caracteriza, estão muito vinculados a uma questão de FIPs que não têm um objetivo de apreciação de capital, que não tem uma discricionariedade na gestão dos fundos. Gente, a Ana está sendo muito delicada para dizer o seguinte: esses FIPs são aqueles que os bancos vendem como hipótese de planejamento tributário, né? Muitas empresas compram o pacote, porque de fato tem situações em que eles funcionam muito bem, e que o FIPS está falando assim, quer saber, eu não brinco mais nesse assunto, entendeu? Vocês são pessoas jurídicas e vão ser tributados, aí que vem o pior, né? No estoque. Esse aqui é o grande nó. O estoque, e daqui para frente, se a pessoa jurídica tá com a vida aí. Obviamente vai pegar os fundos que tem pouca gente, que não tem cota distribuída em mercado. Que a carteira é limitada, a carteira de investimentos é limitada. Então, essa é a grande mudança, porque hoje em dia a tributação desses FIPs ela se dá no resgate, na amortização, na venda de costas a 15%, e aí eles mudam a chave de que a partir de 2022 aplica-se a tributação desse fundo como se ele fosse uma pessoa jurídica. E aí, por virar essa chave, também vira essa chave e fala, olha, sabe tudo que você acumulou até o passado? Tributa esse estoque, 15%, e aí nisso ele segue muito os prazos do fundo fechado, de tem que pagar até 31 de maio no projeto, até 30 de novembro no substitutivo. E aqui tem um comentário importante, gente, com relação a isso que a Ana está falando, que é o seguinte, lá atrás, nós já tivemos essa discussão lá atrás, eu não sei precisar exatamente em que ano foi, mas que era a questão do RED, quando passaram a tributar na fonte o RED, a gente dizia assim, você não pode olhar o passado, nem a operação que está andando, você pode olhar a operação futura. E nós somos a judiciária, e a gente, aliás, aqui no escritório tem uma ação que nós perdemos, a coisa mais ridícula, né? Tributação de fonte, 20 anos depois você perde o processo, mas perdemos, não, pode sim, porque você não tributar era um benefício que eu te dava de diferimento, agora eu, de repente, resolvo tributar e acabou. Né? Eu acabo com o benefício. Oi, Ju. Isabel e Ana, apenas para colocar um pouco de pimenta aí,
todas essas questões, né, de tributações desse fundo, de tributação temporal, da questão de avaliação pelo valor de mercado, não poderia, eu entendo bem as ponderações que você está fazendo, que vocês estão fazendo, mas também não há algum efeito inflacionário, principalmente nessa questão de avaliação a mercado, que acaba tendo uma tributação sobre mera atualização de valores, como acontece às vezes em operações no exterior ou em fundos no exterior. Isso é um fenômeno ou não? É mais um argumento, é um jus esperneandi, ou tem algum conteúdo de que esse tipo de tributação, no geral, acaba pegando um pedaço de mera adequação de valor inflacionário? Ó, o que eu acho, assim, eu tenho a sensação, várias vezes a União tentou colocar normas, vamos dizer, anti-elisivas, e já aprendeu que não vai dar certo, né? Não funciona. Então, como é que ele está resolvendo? Ele está impedindo que a gente pratique operações conhecidas de planejamento tributário. Então, muito embora reorganizações societárias aconteçam muito, e esses movimentos feitos a valores contábeis não são feitos por conta de planejamento, é apenas porque se quer dividir em segmento, ou porque eu vou receber um sócio novo, ou porque eu estou fazendo um carve-out, etc. É fato que também esses procedimentos são adotados para reduzir carga tributária. Então, se uma pessoa jurídica holding tem uma filha, né, uma investida que vai ser vendida, e o ganho de capital na jurídica está sujeito a 34%, e na pessoa física a alíquota máxima é 22,5%, o que a gente fazia? Nós reduz o capital da holding, leva essa empresa que vai ser vendida para a pessoa física, e aí a pessoa física faz a venda desse investimento, pagando uma alíquota muito menor. Então, o que ele está tentando, o que eles estão tentando com essas regras, ao fim e ao cabo? Coibir operações de planejamento, né, dizendo claramente quais são elas, ao invés de dizer, se você abusar da forma, se você simular a operação. Então, ele está esclarecendo algumas operações. O fundo, claramente, é isso, não tem a menor dúvida. Então, e tudo isso está na nossa mão. Quer dizer, se eu vou fazer uma operação cujo resultado tributário me faz negativo, então eu não faço operação, ou faço de outro modo. Então, se eu quero reduzir o capital porque eu estou só separando, eu faço uma cisão que eu posso fazer a livros, quer dizer, essa ainda está autorizada. Então, se for vamos dizer assim, uma coisa mais operacional, mais empresarial e menos tributária, ainda há formas de fazer. O que ele está tentando claramente impedir aqui são as operações de planejamento tributário, quer dizer, essas conhecidas que a gente ouve. Algumas críticas, né, que a gente tem ouvido, né, assim, é notório, né, que dentro da realidade tributária brasileira sempre se aproveita a questão inflacionária como uma forma de arrecadação, né? Por exemplo, a tabela da não pessoa correção, física. a não correção da tabela da pessoa física, como você bem lembrou agora, e outros fenômenos que a gente sabe, né, que, por exemplo, uma variação cambial, onde não houve nenhuma realização e se quer considerar isso como uma renda já percebida. Então, eu diria, esse vício do cachimbo, né, de se aproveitar dessas situações, que muitas das vezes são meramente situações onde você faz uma adequação da sua realidade patrimonial àquilo que a inflação impõe, se aproveitar disso para tributar soa bastante oportunista. Mas aqui, né, pelo jeito, eles estão fechando a porta para determinados modelos tributários de planejamento, né, ou certas figuras que eles têm mais dificuldades de comprovar, como abuso de forma, abuso de direito, em operações societárias que são reais, né, elas não são inventadas. Exatamente. É isso que eu estava dizendo, que ele é muito bem construído, porque ele não sai por essas vias de dizer assim, então, se você fizer uma operação abusiva... Não, ele diz qual é a situação. Nesta situação, eu vou te tributar assim, assado, cozido. Claro, ele não pegou todas, naturalmente, nem acho que seria capaz disso. Mas quando eu digo ele é muito bem construído, ele amarra algumas operações de uma maneira muito clara. E aí, assim, o que eu queria realmente nessa mesma linha ponderar é que, de fato, assim, o FIP ele é um objeto de fiscalização
da Receita Federal já há algum tempo. Nos planos de fiscalização, esse ano a Receita não divulgou, mas nos divulgados em anos anteriores, o FIP sempre esteve. Então, de fato, em vários pontos, não só no FIP, mas em vários pontos desse projeto de lei, fica muito claro quais são os alvos de fiscalização da Receita Federal e também como resultado do que se vem atuando na fiscalização. E aí, acho que até ligando um pouquinho com essa ponderação do Júlio, uma coisa que acontece quando a gente fala de tributação de estoque houve algum ganho efetivo para o cotista no momento em que eu virei a chave, em que eu mudei o regime? Esse eu acho que é um ponto para se observar, e que nesse aspecto o substitutivo trouxe uma regra nova em que ele fala isso tanto para o fundo de investimento fechado como para o FIP não qualificado, que se passar o prazo para pagar essa tributação do R-Fonte e ela não for paga, o fundo não vai poder realizar distribuições ou repasses de recursos aos cotistas, nem realizar novos investimentos enquanto não ocorrer a quitação integral do imposto. Ele paralisa. Ele paralisa o fundo e fica aquela questão, tá bom, de onde o fundo vai tirar o recurso para pagar? O próprio cotista vai ter que colocar à disposição esse recurso. Então, aí eu acho que tem uma questão, que é a questão de disponibilidade do próprio rendimento para a tributação. Eu acho que esse é um aspecto que essa regra de fundo traz. E os fundos, a gente tem algumas possibilidades de contabilização, que é o custo de aquisição dos ativos, ou o que a gente chama de marcação a mercado, né? Então, são formas, você escolhe lá junto com o administrador do fundo, de acordo com os interesses. Na hora que ele diz que você vai ser tratado como pessoa jurídica, acabou a equivalência patrimonial. Então, tudo isso vai ser resultado, tal do resultado acumulado. Então, aqui é um tiro. Realmente é um tiro nessas operações. Se passar do jeito que está, eles vão arrecadar um monte de dinheiro. Aí, só para finalizar aqui a parte de fundos, os fundos de investimentos imobiliários, que acho que todo mundo aí acompanhou muito todo o barulho causado pela mudança. Hoje em dia, os fundos de investimento imobiliários, eles são tributados, os rendimentos distribuídos aos cotistas e o ganho de capital na alienação das cotas são tributados a uma alíquota de 20%, mas existe uma isenção aplicável às pessoas físicas cotistas quando elas recebem rendimentos, no caso de fundos de imobiliários que as cotas sejam negociadas em bolsa. Há novamente aqui um sentido de uniformização. E com todo respeito, não faz o menor sentido também, porque vai isentar a pessoa física, né? Quer dizer, tudo bem, você pode dizer o seguinte, as pessoas físicas não aplicavam em fundo imobiliário porque, sei lá, risco, né, preocupação, etc. Agora, que não faz sentido não tributar uma pessoa física que compra cotas de fundo imobiliário, realmente, assim, é um benefício meio... né? Então, o projeto ele veio aqui uniformizando a alíquota em 15%, então, ou seja, diminuindo a alíquota de 20%, mas acabando com a isenção da pessoa física. Isso gerou uma grande discussão, e o substitutivo, ele exclui essa alteração do projeto e mantém a regra como está posta atualmente. Passando agora só para a gente finalizar rapidinho, até porque a gente já se aproxima aqui de dar 1h30 falando, que realmente cansa qualquer mortal. Que estiver ouvindo. Exatamente. Mas falando um pouquinho aqui só rapidamente da pessoa física, e até a Isabel já adiantou um pouco, os aspectos que eles são principalmente destacados é que, de fato, há uma atualização da tabela progressiva do imposto de renda para a pessoa física. É uma atualização que ela... que ela não chega ainda a corrigir a tabela, né? Então, ainda que você tenha uma correção da tabela, ela não é uma correção total, é uma correção que ela se dá em maior nível na primeira faixa de isenção, mas não segue o mesmo parâmetro até o final. Há aqui também uma mudança do desconto simplificado, aquela opção que as pessoas físicas têm quando fazem suas declarações, de trocar as deduções por gastos com médico ou com educação e outros gastos, por uma dedução única, que é um percentual de 20%. E aí, esse desconto simplificado, que hoje em dia é permitido de forma geral, ele passaria a ficar limitado ao contribuinte que tem rendimentos tributáveis até 40 mil. Ele é admitido até 80, mais ou menos. Até 80, até 80 tem um limite.
Aí o que a gente tem aqui de novidade também é uma possibilidade de atualização do valor dos bens imóveis adquiridos até 2020. Então, aqui o que acontece? A pessoa física, quando ela faz uma venda de um imóvel, ela apura o ganho de capital, e é muito comum que, com o passar do tempo, esse custo de aquisição ele vá ficando defasado e até ele não pode ser atualizado pelas regras hoje em dia, exceto se você realmente tiver novos gastos que você consiga apropriar. Aqui eles dão uma possibilidade de ser atualizado, é uma opção única, não é uma opção para sempre, então existe uma janela de tempo na qual ela pode ser feita, que é de janeiro até abril de 2022, e aí o que se faz é pagar uma alíquota de 4% sobre a diferença entre o valor de custo de aquisição original e o valor atualizado. E aí, no momento futuro em que a pessoa física vendeu o imóvel, ela vai apurar o ganho de capital com base neste valor atualizado, pelo qual ela já pagou 4%. Então, assim, pode ser realmente uma... Aí é que fica evidente, né? Aí é que fica evidente aquilo que eu estava tentando provocar, né? Essa mania de achar que a atualização de valor sem uma apuração adequada do que é simplesmente majoração do mercado, realmente os imóveis se valorizam ou se desvalorizam de acordo com condições variadas de mercado, né? Agora, quando há um efeito inflacionário nisso, dentro de um regime de tributação transparente e correta, republicano, deveria, né, não ter uma tributação sobre isso, porque aí, de fato, você não está tendo um incremento patrimonial. Eles reconhecem um pouquinho disso, Júlio, eles dão um índice de melhora ou redução do ganho de capital todos os anos. É um índice pequenininho, mas ele é dado. Tanto que, se você opta por essa sistemática aqui, você não pode usar esses benefícios. Sim. Então, você ainda tem aquelas pessoas que têm reduções de lá de trás, antigas, dos anos 90, e você ainda tem essa redução todos os anos de base de cálculo tributável para apuração de ganho de capital. O problema é que isso gera, né, um patamar de arrecadação. Então, você vai se acostumando a não corrigir tabela do imposto de renda sobre a pessoa física. Você não corrige bem. Aí, de repente, você fala, mas eu tenho uma arrecadação X, eu não posso abrir mão disso. Esse é um dos problemas do nosso sistema, né? Isso vai para o sistema de tributação do consumo da mesma coisa. Você vicia o Estado brasileiro a um sistema de arrecadação artificial. Depois, ele se entende do direito adquirido de manter isso eternamente. É isso aí. E eles aumentam a arrecadação anualmente com os mesmos índices por causa disso, não tem dúvida. Bom, só finalizando esse ponto, né, como a Isabel mencionou, existe essa troca de optar por essa atualização do valor, mas abrir mão de isenções e reduções que podem existir. Então, aqui existe um aspecto de realmente fazer conta e verificar os detalhes do caso específico para verificar se vale a pena. Pode ser uma boa opção para muitos casos, mas é importante checar aqui no caso a caso. É bastante benéfico, eu acho. Porque vai hoje, não esqueçam que a gente paga a alíquota de 15 a 22,5, 4. E não precisa fazer sobre o pacote, tá? Pode escolher, gente. Você fala assim, tem um imóvel que eu tô, sei lá, tá à venda. Atualiza esse, porque vai pagar de qualquer jeito, no mínimo 15. Então, paga 4 e zera a conta. Quer dizer, é bastante. Eu achei bem razoável essa norma aqui. Bom, dentro do conjunto de regras para a pessoa física, uma que veio e que saiu depois no substitutivo, mas que é uma que muda os conceitos, um conceito fundamental da tributação da pessoa física, que normalmente é tributada pelo regime de caixa, ou seja, quando ela tem acesso ao rendimento, é uma regra antidiferimento para o caso de pessoas físicas que têm participações controladas, localizadas em paraíso fiscal ou em país com regime de competência, né? É regra antidiferimento. Antidiferimento, Então, assim, aqui a questão é que hoje em dia a pessoa física que detém um investimento numa controlada no exterior, ela somente tributa o lucro que vem deste investimento quando essa controlada distribui o dividendo. Segundo essa regra, na medida em que a controlada oferece lucros, a pessoa física seria tributada no Brasil, independente de qualquer distribuição de dividendos e com base na tabela progressiva normal, ou seja, uma alíquota que pode ir até 27,5%. Que é a tributação normal quando você efetivamente recebe paga o dividendo.
Agora ele está antecipando para quer dizer, é uma mudança de paradigma, que eu diria mais do que isso, porque pessoa física, o paradigma é regime de caixa. Uhum. Na hora que ele inventa uma norma dessa aqui, que é regime de competência para pessoa física, a cabeça começa a ficar meio atrapalhada, mas é o que ele está fazendo, não é uma regra anti-diferimento. É que o fato gerador é do pagamento, ele traz o fato gerador para apuração, que é o que ele faz com tributação de lucros no exterior para a pessoa jurídica. Uhum. É fato que a gente já esperava isso, porque há muito tempo a gente fala dessa situação. Agora, e depois, sim, quando você pagar, ainda tem a variação cambial. Exatamente. A variação cambial ela é tributada somente quando é feito o pagamento, o que tem um sentido de que, de fato, a variação cambial você só tem um ganho efetivo no momento em que você, em reais, no momento em que você sabe, enfim, qual é até a taxa de câmbio do pagamento. E aí, nesse caso, esse valor de variação cambial ele é tributado como ganho de capital. Então, tem a alíquota diferente, que vai de 15% a 22,5%. Aí, para finalizar aqui... Isso cai no substitutivo. Isso cai no substitutivo. A Isabel fazendo spoiler no meu próximo slide. Mas, só para finalizar, a gente tem aqui também posto no projeto que existem o que chamava de bens de pequeno valor, né? Que são aqueles cujos ganhos não são tributados na pessoa física, é atualizado para bens e direitos que têm um preço igual ou inferior a 35 mil, com exceção de ações e de ganhos auferidos de aplicações financeiras e títulos de valores em bolsa de valores. Que aí o limite dentro do qual não é tributado é o preço até 60 mil a cada trimestre. Então, aqui a gente tem só uma mudança que, se antes isso era 20 mil por mês, passou 60 mil a cada trimestre. E pode ser uma operação só de 60 mil, que antes não dava para fazer. Se você fizesse uma operação só de 60 mil, num mês, você teria tributado. Agora, você tem uma operação só no trimestre de 60 mil, você não tem essa tributação. E aí, então, para finalizar, essa regra de inserimento no substitutivo, ela desaparece, mas os outros temas, eles aqui permanecem. E com isso, a gente encerra a nossa visão geral aqui no projeto de lei do substitutivo, um panorama que ainda comporta bastante incerteza, porque a gente acompanha as notícias, né? E todas as reuniões que diversas entidades estão mantendo com o Ministério da Economia, com o relator do projeto, e que, de fato, se confirmar o que vem sendo dito, a partir de semana que vem a gente começa a ter novidades de novo com o final do recesso parlamentar. E aqui acho que fica a mensagem da necessidade de acompanhamento do que sairá no final desta regra, e aí até na esfera dos indiretos do Júlio também, que ritmo vai tomar outras reformas que estão em discussão, seja de CBS. Reforma constitucional, seja do projeto de lei de CBS, que veio antes deste de imposto de renda, mas ficou travado ali no legislativo. E Ana, tem uma questão aí do Alain Gravina Zanem, não sei se vocês querem deixar para responder depois, ele está parabenizando pelas explanações, né? Ele tem uma dúvida. Pouco se tem discutido a respeito dos saldos de RPJ, CSLN, diferidos ativos e passivos, parte B do valor, contabilizados, pagos a alíquota atual de 34% e cujos valores serão oferecidos à tributação em períodos futuros após a entrega em vigor do projeto de lei. Essa é uma malandragem. E é uma alíquota nova, diferente desse percentual. O que o PL fala sobre isso e, se omisso, qual a opinião de vocês sobre esse ponto? Com certeza ele é omisso, né? Não fala nada sobre isso, mas a regra tradicional, vamos dizer assim, né? É o seguinte, quando você adiciona ou exclui, eu não sei se é disso, depois me confirma só o Alan se é disso que ele está falando, quando você adiciona ou exclui itens temporariamente na base de cálculo do imposto de renda ou mesmo da contribuição social, você se sujeita à regra da posterior reversão, a exclusão da adição ou vice-versa. Então, assim, tendo a achar que eles vão adotar o mesmo princípio agora. Portanto, se a alíquota do imposto de renda for menor, né, na hora que efetivamente nós vamos adicionar uma despesa que nós tivemos lá atrás e não era dedutível,
acho que nós vamos pegar a alíquota nova. E isso vai acontecer também, se seguir o projeto dessa forma, porque este ponto não foi endereçado, com o próprio prejuízo fiscal e com a base negativa de contribuição social sobre o lucro. Então, aquele direito que você ganhou lá atrás de compensar, quando você vai compensar agora, você vai compensar, ele vale menos. É isso aí. Então, da forma que está, é isso que vai acontecer. E aí eu não sei se eu tenho... Não, é assim, eu confesso que eu tenho pouca fé que a Receita Federal pense de forma diferente do que como está no projeto. Você imagina quantos tratamentos diferenciados ele ia ter que propor numa regra dessa. Mas acho que é isso. Alan, você só disse se a gente conseguiu esclarecer aí a sua pergunta, por favor, senão... Depois diga aí, não te responde, né, Isabel? Bom, mas eu queria, então, encaminhar aqui a finalização do nosso evento. Eu até aviso, o João Carlos Basílio e o Raimundo tiveram que sair, porque eles tinham uma reunião exatamente sobre esse projeto, né, de uma série de pontos que estão sendo discutidos. Gostaria de novo de agradecer essa parceria com a ABPEC, a audiência de todos vocês, a participação aqui da Isabel, da Ana. Acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos, né, para discussão e para tentar incrementar um pouco mais esses pontos que têm grande impacto na economia nacional e que nós aqui como escritório, né, especializados também em tributação, buscamos ajudar e trazer novos cenários de aprimoramento do nosso sistema tributário. Longe de só criticar, o que nós queremos é que o Brasil, de fato, consiga construir um sistema tributário decente, correto, e que não fique inventando muitas jabuticabas que depois nos atrasam e impedem que investidores nacionais e externos queiram vir para cá e queiram fazer negócios e ampliar e reduzir esse imenso, né, manancial de pobreza que ainda temos, as distâncias sociais que existem. Acho que a tributação existe para isso, e o nosso papel é tentar melhorar a tributação. Muito obrigado, e ainda estamos no tempo, né? Acho que terminamos o tempo, mas bom dia a todos, então. Não sei se a Isabel e a Ana também querem concluir. Obrigada, gente. Bom dia. A gente está à disposição de vocês. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail ou, sei lá, uma mensagem, não tem problema nenhum. A gente esclarece alguma dúvida que, porventura, tenha ficado. E queríamos agradecer pela paciência de vocês de ouvir a gente esse tempo todo. Muito obrigada a todos. Uma ótima sexta-feira e final de semana para todos. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.